Marcos capítulo 14, versículo do 12, e a gente vai ler até o 20. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificava a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer o preparativo para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará a um grande cenáculo mobiliado, preparado. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai para nós. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. 20. Mas ele respondendo, disse-lhes: é um, 2, 12, que põe comigo a mão no prato. Glória a Jesus. Eu estava orando por essa semana e pedi a Deus uma palavra que ministrasse ao nosso coração. E confesso a vocês que estava ficando um pouco apreensivo porque Deus não tinha falado nada ao meu coração. E um desses dias da semana estava sentado no sofá, estava vendo Discovery. Eu gosto de Discovery, né? E eu parei por um minuto e veio uma palavra no meu coração e o versículo e o capítulo era esse. E como eu leio a Bíblia me fazendo perguntas, e eu comecei a indagar a minha vida a respeito do que nós acabamos de ler. É bem verdade, irmãos, que nós estamos no ano de 2025 e muitas das coisas nós temos o direito de escolha. Quando na realidade eu começo a olhar para dentro de nós e perguntar, sempre nós escolhemos. O problema é que às vezes nós escolhemos coisas boas e às vezes nós escolhemos coisas ruins. Mas eu falei aqui na quinta-feira passada e tentei de alguma forma mostrar que dentro das nossas escolhas Deus não é culpado e também o diabo não é culpado. Muitas das vezes nós escolhemos as coisas erradas da vida. E é bem verdade que a oportunidade ela vem para todos. Todos nós temos oportunidades. Oportunidades para seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Eu entendo sobre isso. Eu entendo que, por muitas das vezes, pessoas que usaram o púlpito para magoar pessoas que estavam sentadas aí aonde você está. E por muitas das vezes, o meu assentar aonde você está hoje, muitas das vezes eu fui ofendido com palavras saídas do púlpito. Quando na verdade nós entendemos que esse púlpito, aonde nós ministramos essa noite, é lugar de sair palavras de vida e vida eterna. É bem verdade, irmãos, que dentro daqui da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, a minha prioridade é falar de Jesus. Claro que muitas das vezes eu falo da minha vida, mas baseada no que Jesus fez na minha vida. Eu não falo simplesmente só da minha vida. Eu falo da vida de Cristo, adaptada à minha vida
e as bênçãos que eu tenho recebido por escolhas que eu fiz. Então, eu começo a entender que oportunidade vem e escolhas também vêm. Eu posso escolher estar ou não estar. Eu posso escolher seguir ou não seguir. Eu posso decidir se vou querer adorar ou não. Só que eu entendo que Deus continua sendo Deus, o diabo continua sendo o diabo. Nós entendemos quando lemos a Bíblia e nós vemos em Apocalipse, quando Deus, ele fala que o nosso adversário é o nosso acusador. Então eu começo a entender que o diabo, ele não trabalha com coisas presentes. Ele começa a trabalhar com coisas passadas. Ele pega o meu e o seu passado e tenta jogar na nossa cara para tentar nos desvincular da presença de Deus. Mas eu quero já liberar uma palavra que nessa noite ele já foi derrotado pelo poder do nome de Jesus. E como eu estou falando aqui, nós temos o poder de escolher. Nós podemos escolher adorar, nós podemos escolher ceiar, nós podemos escolher cantar, nós podemos escolher qualquer coisa. Só que a minha escolha, ela vai trazer um resultado. Resultado é esse que é positivo ou resultado é esse que é negativo? Quando eu olho para o que nós lemos aqui essa noite, eu começo a ver que Jesus, ele é um Deus de escolhas. E jamais ele vai querer te oportunar, jamais ele vai querer te obrigar a alguma coisa. É bem verdade que quando eu leio a Bíblia, eu entendo que Jesus me deixa bem à vontade para fazer escolhas. Ele não me oportuna a nada, só que ele me mostra os benefícios e os mal que vem sobre a minha vida. E eu como livre pessoa que sou, na realidade eu já não mais sou livre, eu sou cravado na cruz de Cristo, eu sou enxertado na videira, e eu não tenho mais a vida que queria ter, eu tenho a vida que Cristo resolveu dar a mim. Então eu começo a entender que dentro do que nós acabamos de ler, Jesus, ele é um Deus que põe à mesa as oportunidades. Lugar de oportunidade, lugar de mesa. Quando eu faço mesa com alguém, quando eu me assento com alguém, quando eu bato papo com alguém, eu estou vendo oportunidades surgirem na minha vida. Oportunidades foram essas que Eliabe acabou de falar, que ele fez alianças certas e também fez alianças erradas. Nós não estamos o acusando, mas pegamos como exemplo. Então nós começamos a entender, quando lemos esse versículo, que Jesus, ele dá oportunidade. Oportunidade é essa que está escrito aqui. E o que eu mais gosto na Bíblia é que quando você começa a decorrer nesses versículos que nós acabamos de ler, ele fala que essa história ficaria gravada por gerações e gerações. Essa história, poderia ser qualquer outra, mas essa história ele vai deixar gravado para que todos vejam o que aconteceu. É bem verdade do que estou falando, do que aconteceu, foi quando a mulher pega um narro, um vaso de narro, e ela banha Jesus. E ele fala, deixa, pode deixar, porque quem estava com ele falou, poderia ter vendido e dado aos pobres. Aí ele vai dar uma resposta, o pobre você vai ter ele por longos e longas vezes, só que a mim não. Aqui eu estou de passagem. E quando ele fala que está sendo de passagem, quando ele fala que não vai estar aqui, eu começo a entender que ele dá uma oportunidade quando assenta à mesa. Quando ele se assenta à mesa, ele começa a entender que você pode até ter feito coisas erradas antes de sentar à mesa, mas quando eu sento à mesa, eu estou vendo uma oportunidade de Jesus. Quando a gente fala sobre Santa Ceia, a gente fala de sentar à mesa de Jesus. Quando a gente fala de cear ao Senhor, nós falamos de assentarmos com o Senhor Jesus e cearmos com Ele. E quando nós fazemos isso, nós lembramos do que o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário.
Então hoje, quando nós nos assentarmos à mesa, nós vamos lembrar do sacrifício que foi feito para eu e você sermos livres. Mas quando eu começo a entender que Ele me dá a oportunidade de assentar à mesa, eu começo a entender que a oportunidade hoje é dada a mim para tomar um tipo de decisão. Ou seja, eu posso me decidir estar ou não, como eu já disse. Eu posso decidir ir trabalhar amanhã ou não. Talvez muita gente aqui não pode. Por quê? Porque é obrigado a fazer. E coisa obrigada a fazer, irmãos, nunca é legal. Quantos já foram obrigados a fazer alguma coisa? Quantos já foram obrigados a fazer outra coisa? Ó, você não pode faltar, você não pode deixar de vir, você tem que vir, você é obrigado a vir. Quando fala a palavra obrigado a vir, parece que mexe com a alma da gente e fala, eu não sou obrigado a nada. Eu sou livre. Só que muita da gente, ele entende que precisa estar debaixo dessa obrigação. E eu começo a ver a Bíblia e começo a entender, Jesus, Ele é maravilhoso. Quando Ele diz, você tem livre arbítrio, porém, tem essa estrada e tem essa estrada para você seguir. Quem tem que tomar a decisão não é Jesus. Quem tem que tomar a decisão não é o pastor. Quem tem que tomar a decisão somos nós. Decidir ir para a direita ou ir para a esquerda. Antes da ceia ser apresentada, a oportunidade foi dada. Antes de servir a ceia, a oportunidade foi dada. Por quê? Porque Jesus ele vai ser muito sincero, vai ser muito profético quando ele revela aonde seria a ceia. Porque chegam para Jesus e falam a seguinte coisa, aonde faremos a ceia? Ele fala o seguinte, vai até a cidade, lá terá um homem com um cântaro na mão, quando você avistar esse homem, você segue esse homem, quando ele adentrar a casa, você entra e faz uma pergunta, o mestre perguntou aonde será o local da Santa Ceia, e eles vão mostrar a você, olha como Jesus está revelando antes da ceia o que vai acontecer. E quando ele vai, os seus discípulos prepara toda a ceia, ele vai com quem? Com os seus discípulos a ceiar. Quem são os seus discípulos? Aqueles que o seguiam, aqueles que faziam aquilo que ele fazia. Só que, mesmo sendo discípulo, ele deixa todo mundo à vontade. Mesmo sendo discípulo, ele fala, você tem liberdade de você escolher. Mesmo sendo discípulo, ele vai falar, ele não vai se intrometer no que as pessoas vão falar ou fazer. Pastor, mas aonde está escrito na Bíblia? Quando você vai ver mais para frente, você vai ver que Judas, ele não vai com Jesus, mas ele chega de um outro lugar. Mais para frente a gente vai chegar lá. Então, quando eu começo a dizer que Jesus é um Deus de oportunidades, eu começo a ver que hoje é um dia de oportunidades. Por quê? Estamos nos assentando à mesa. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se os homens te ofenderam, me perdoa. Se alguns pastores te ofenderam, me perdoa. Eu peço perdão por alguém que te ofendeu, porque Jesus não tem culpa em um pastor ofender uma ovelha. Porque nós não estamos nessa capacidade de ofender ninguém. Eu não posso usar o púlpito para embater em ninguém. Eu preciso usar o púlpito para te dizer que Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Pastor, mas ele tem que largar isso, ele tem que largar aquilo, ele tem que largar aquilo outro. Isso não é meu papel. Meu papel é pregar o evangelho. Quem tem que libertar se chama Espírito Santo de Deus. Isso muita gente não entende. Por quê? Porque chegam para mim e falam, pastor, fulano, deixa com Jesus. Fulano e ciclano é com Jesus que tem que resolver, porque eu não resolvo nada. Eu estou aqui para ministrar sobre vidas. Por quê, pastor? Porque Jesus me chamou para cuidar de vidas e não para jogar elas no mundo. Então eu começo a entender isso, que Jesus é um Deus de oportunidade. E eu começo a olhar para a Bíblia, eu começo a ver a Bíblia e enxergar ela de uma outra forma. Eu começo a ver que essa oportunidade aqui foi única, irmãos. Essa oportunidade que Jesus dá antes da Santa Ceia é uma oportunidade ímpar para a vida de Judas. Por quê? Porque ele libera uma palavra. E alguns dos seus discípulos vão perguntar, quem será? Sou eu? Será que sou eu que vou pecar, que vou te trair, Senhor? Será que sou eu que vou te trair?
Judas vai fazer a mesma pergunta. E Jesus vai fazer uma indagação para ele. Você o disseste. Ele está dizendo o seguinte: não foi eu que disse, foi você que falou. Não foi eu que botei as palavras na sua boca. Foi você que disse, foi você que falou. Por quê? Porque você falou o que estava dentro do seu coração. O que Jesus está falando com isso? O que Jesus está revelando para Judas no momento de sentar à mesa sobre essa questão? É muito simples. É só a gente voltar 2 capítulos anteriores. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, no versículo 10 de Marcos, capítulo 14. E vai dizer o seguinte: e Judas Iscariote, um dos 12, ele foi ter com quem? Com os príncipes. Com os príncipes não, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. Por que para lhe entregar? Porque os sacerdotes já estavam querendo pegar Jesus. Só que eles estavam... A pergunta entre eles é o seguinte: a gente não pode pegar Jesus no momento da Páscoa. Por quê? Vai fazer muito alvoroço. Todo mundo vai querer lixar a gente, mas a gente não vai fazer isso. Vamos preparar uma cilada. Olha o que Jesus está revelando para Judas. Olha a oportunidade que Jesus está dando antes de ceiar, antes de assentar à mesa. Antes de ceiar, a oportunidade vem. Antes de colocar o pão na boca, vem a oportunidade. Antes de pegar o cálice para pôr a boca, está vindo a oportunidade. Ô, pastor, não estou entendendo. Hoje é noite de oportunidade para a sua vida. Hoje é noite de oportunidade para você. Hoje é noite de oportunidade para a tua casa. Talvez, eu não sei como que você está vivendo, mas talvez você já se perguntou que o momento em que você está vivendo, ou a forma que você está vivendo, ou o jeito que você está vivendo, condiz o que a palavra te ensinou? Se está fora alguma coisa está errada. Se eu não estou conseguindo andar conforme a Bíblia me ensinou, eu estou errando em algum lugar. E como eu disse para você, eu leio a Bíblia me perguntando: será que eu me encaixo dentro disso? Será que eu tenho oportunidade hoje? Será que eu posso sentar à mesa? Será que a minha vida está diante do altar? Ô, pastor, como que eu faço isso? Mesmo se a sua vida não está diante do altar, quem está aqui é o advogado dos advogados. É ele que vai julgar a sua causa. Não é o pastor que vai dizer se vai fazer isso ou aquilo, não. Como eu disse, eu estou aqui para cuidar, orientar, dar um caminho. Decisões são suas. Infelizmente, eu não posso decidir por você. Infelizmente, eu não posso pegar na sua mão e te conduzir. Eu falo, o caminho é esse. Vamos. O caminho é esse. Quer ir também? O caminho é esse. Vamos seguir. Pastor, mas eu queria experimentar outros caminhos. Como eu disse, a minha missão é pregar o Evangelho, não ditar o que você tem que fazer. A minha missão é entregar o que Deus colocou no meu coração, não pôr uma arma na sua cabeça e falar: você precisa ser crente. Nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Por quê, pastor? Porque eu sou livre. E pelo fato de eu ser livre, eu começo a entender que você precisa ser livre também. Você é livre. Você já respirou fundo hoje? Você já olhou para o céu hoje? Você já viu um passarinho cantar hoje? Você já parou hoje, pelo menos para tomar um café e refletir na sua vida e dizer para você: eu sou livre? Talvez tem gente aqui que pegou o dia todo trabalhando, correndo, não teve tempo para nada. Mas hoje é o momento. Esse é o momento de você olhar para dentro de você e falar: eu sou livre na pessoa de Jesus. Como eu disse, oportunidades elas sempre vão surgir. Oportunidades como essa que Jesus está te dando agora. Antes de assentar à mesa, você precisa olhar para dentro de você. Olhar para você. E se perguntar: como que está aí dentro? Ou será que você só está sorrindo por fora, mas por dentro está?
Ou será que você olha no espelho, dá aquele sorrisão, mexe no seu cabelo, ou você bota o cabelo na régua e quando você senta na sua cama e põe a cabeça no seu travesseiro, as lágrimas invadem a sua vida? Será que está tudo bem? Será que você já olhou para dentro de você? Será que você já fez uma retrospectiva do ano de 2024? E eu quero te perguntar, será que você vai continuar fazendo as mesmas coisas do ano de 2024 no ano de 2025? Ou será que a gente pode mudar essa situação? Ou será que a gente pode viver um novo de Deus? Ou será que a gente pode viver o extraordinário de Deus? Ou será que a gente pode viver o ano do Efatá? Ou será que a gente pode romper as barreiras, sair da bolha do sistema? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue ter um relacionamento com Deus como as igrejas do passado? Será que a gente consegue ter um relacionamento com Deus como homens de Deus foram no passado? Onde Deus se revelava para ele de uma forma extraordinária? Você já se perguntou a isso? O porquê a igreja está mudando? O porquê os pastores estão mudando? O porquê os líderes estão mudando? Será que Deus está no local? Ou será que eles se afastaram da cruz? É o momento de você olhar para dentro de você e falar, será? Pastor, o senhor está dizendo que se minha vida estiver ruim, eu não posso me assentar à mesa? Eu não falei isso aqui. Eu estou te dizendo o seguinte, mesmo a sua vida estando ruim, tem oportunidade para você. Mesmo a sua vida está de pé à cabeça, tem oportunidade sendo dada hoje aqui, nessa noite. Pega quem quer, pega quem precisa, pega quem necessita. Eu já cheguei e falei, Senhor, me perdoa essa noite, porque eu posso ter pecado e falado alguma coisa. Me perdoa porque quero me assentar à mesa. Quero puxar uma cadeira e me assentar para ceiar contigo e o Senhor comigo. Antes de pegar o pão, antes de pegar o cálice, Jesus fala a seguinte coisa: alguém de vocês vai me trair. E o que me chama a atenção, que quem está procurando ele estava do lado de fora. Conseguiu pegar? Eu vou repetir para você. Quem estava procurando Jesus, pegar Jesus, crucificar Jesus, acusar Jesus, não estava do lado de dentro, estava do lado. Só que as palavras do lado de fora corrompem alguém que está do lado. Dar ouvido a alguém que está do lado de fora acaba corrompendo quem está do lado. Mas aonde está o problema? O problema é que eu estou do lado de fora? Ou o problema é que eu estou do lado de dentro? Não. O problema estão nas oportunidades. Por quê? Versículo de número 11. E eles ouvindo-o, folgaram o prometeram, vamos parar aqui. O que vai corromper quem está do lado de dentro é ouvir O que vai corromper quem está do lado de dentro é que ele ouve quem está do lado de fora e está esperando promessas. Por quê? Porque vai trocar Jesus por algumas moedas. 30 moedas de prata. Talvez para um momento salvaria, resolveria a sua situação, mas não é o caso de Judas. Talvez 30 moedas de prata mudaria a história de alguém aqui dentro, mas não é a história de Judas. Talvez 30 moedas de prata deixaria o cabra rico, mas não é essa a situação.
que eu quero te dizer é a seguinte coisa: ainda tem jeito. Ainda dá. Pode acontecer. Que isso, pastor? Eu quero ser profeta. Deus pode mudar a tua história nesse ano de 2025. Glória! Pastor, eu queria uma palavra que o Senhor profetizasse, marchasse nessa noite. Essa palavra, essa noite, é para te levar para perto da cruz. Essa palavra, essa noite, é para você refletir sobre a sua vida e você ver como foi o 2024 e será que você vai mudar ou não o ano de 2025. Aí no final do ano, me chega aqui e quer falar: pastor, eu quero fazer o gabinete. Minha vida está ruim, meu problema está ruim, as coisas estão ruins lá em casa, está tudo dando ruim para mim. Ei, para! A primeira pergunta que eu vou fazer: quais foram as suas escolhas no início do ano de 2025? Eu não decidi, pastor, estar na igreja, ou isso e aquilo. Ei, aonde está o problema? Em Deus? Não. Aonde está esse problema? No diabo? Não. Aonde está o problema? Nas minhas escolhas. Fale para quem está do seu lado nessa noite. Fala: eu vou só te atrapalhar um pouco, mas quero te dizer algo muito forte nessa noite. O culpado da tua vida estar assim não é Deus, não é o diabo. Ponto e vírgula aqui, abre-se um parênteses. É claro que o diabo vai trabalhar com o seu passado, porque ele é o seu acusador. Ele sempre vai te acusar: você era um prostituto, você era um ladrão, você era aquilo, você era aquilo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o meu preço foi pago na cruz do Calvário com preço de sangue de Jesus. Ou seja, Deus me tornou livre e eu sou criatura dele. Você fala para ele: o culpado não é Deus, o culpado não é o diabo. Eu vou contar até 3 e você grita o seu nome bem alto e você vai descobrir quem é o culpado disso tudo. 1, 2, 3. E o culpado tem CPF, endereço fixo, mora em altos e baixos, tem carro. Mas fale para ele: Deus ainda pode mudar a tua história. O Deus que é especialista em mudar história. O Deus que é especialista em mudar história aqui. A primeira coisa, quando eu leio esse versículo, eu começo a entender que Deus, ele dá uma oportunidade de recomeço. Lê comigo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer mais um outro exemplo do que essa mesa me dá de oportunidade? 2 Samuel 2:11. A mesa, ela vai me dar direito de escolher. Olha o que diz: assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Deixa eu parar aqui. Mesa, ela revela a oportunidade. E a mesma mesa, ela esconde deficiências. Pastor, não estou entendendo. Mefibosete, ele era deficiente. Só que quando ele senta à mesa, a sua... Quando ele senta à mesa, a sua deficiência não fica aparente. Deixa eu te dizer uma coisa: só a mesa de Jesus faz isso. Esconde suas deficiências. Quando eu sento na mesa do Senhor Jesus, aqui não tem pastor de primeiro escalão, aqui não tem pastor de segundo escalão, aqui não tem pastor presidente, aqui não tem pastor subpresidente, vice-presidente ou qualquer coisa desse tipo. Quando eu sento à mesa do Senhor, eu começo a olhar para o lado e falo: servo, 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 servo,
servo, servo, servo, adorador, servo, adorador, servo, servo. Ei, é o único local que a tua posição profissional não adianta em nada. A terceira coisa, para a gente fechar. Quando eu me sento à mesa, ela revela o meu caráter. Marcos capítulo 4, versículo 18. Foi o que nós acabamos de ler. Em verdade vos digo que um de vocês me trairia. E o que vai me trair é o que come comigo. O que vai me trair não está longe, está perto. O que vai me trair não é quem me procura, é quem sabe as minhas caminhadas diárias. Quem vai me trair não conhece a minha rotina. Quem vai me trair sabe que eu acordo às 6, às 7 eu vou malhar, às 8 eu vou para o trabalho, às 10, a meio-dia eu vou almoçar, às 4 tem um cafezinho, às 6 eu saio do trabalho. Ei, quem vai me trair não está longe, mas tem oportunidade. Só que mesmo Jesus dando essa oportunidade a Judas, ele decide, por uma opinião própria, ele decide seguir adiante com o seu plano. Chega mais para frente, a alma de Jesus está gritando, e ele vai orar junto com os seus discípulos. Os seus discípulos vão orar com ele. E ele deixa os discípulos em um local e sobe um pouco mais para frente. Quando ele retorna a primeira vez, os discípulos já tinham adormecido. Ele desperta os discípulos e fala: vocês não poderiam nem orar comigo nesse último momento? Ele volta de novo para a oração. Quando ele volta, os mesmos discípulos que comeram com ele, eles estão dormindo. Só que Jesus anuncia: está chegando a hora. A hora está chegando. A hora de quê, pastor? Da gente participar da Santa Ceia. Está chegando. Mas também está chegando a hora de que uma grande ceia está anunciada. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que ela vai acontecer. E essa Santa Ceia não será mais no Ministério Terra Profética. Por quê, pastor? Porque essa nova ceia tem um novo endereço. E eu estou caminhando para esse novo endereço. Há oportunidades para você aqui. Há oportunidades para você dentro dessa casa. E Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de estar e o teu caráter. Deus pode mudar. Eu profetizo: Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Pastor, não estou entendendo quem você era. Jesus vai lançar o que você era no mar do esquecimento e vai te dizer: eu te chamo como filho, você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Podem te chamar de qualquer coisa, mas eu te chamo filho de Deus. Podem te chamar de qualquer coisa, eu te chamo de filho de Deus. Podem te chamar qualquer coisa lá fora, aqui dentro eu estou falando: é filho de Deus. Escuta. Jesus está orando. Quando levanta da oração, Ele fala para os seus discípulos: está chegando a hora, agora é a hora. A oração de Jesus é o seguinte: Senhor, meu Deus, se possível for, passa de mim esse cálice a primeira vez.
e começa a entender. Na segunda vez ele fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando ele desce, Judas está subindo com os principais. E a palavra é: ei, quem eu o beijar? Quem eu beijar? É ele que é o Cristo. Judas chega perante o mestre. E o que ele faz? Beija. Pegam Jesus. Pedro se aborrece. Jesus faz um milagre. E depois que prende Jesus, ele olha para Judas e fala: amigo, amigo, amigo. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Não, pastor, se fosse comigo eu já estava já na briga manual, já estava olhando. Ele está olhando para quem está acusando, quem trouxe os sacerdotes, os principais da sinagoga para prender Jesus. Os soldados para prender Jesus. E Jesus olha no olho dele e fala: amigo. Ou se fosse eu, já tinha voado numa voadora 100%, já tinha caído no meio dos segurança, já estava bolando com 3, 4. Uma vez fui numa situação que era uma ministração. Eu não posso nem falar isso. Eu não posso nem falar. Vou pular essa parte, não vou falar. Porque você vai fazer parte dela um dia. Mas eu não me aguentei, irmãos. Eu fiquei aborrecido com aquela situação. Eu imagino Jesus olha para o acusador e fala: amigo. Aí você quer rodar a baiana, a sergipana, a pernambucana, a carioca, quer descer do salto, quer isso, quer aquilo. Jesus olha para quem está acusando de morte, levando ele para a cruz, para morrer, e fala: amigo. É esse mesmo Jesus que está aqui, na presença do Espírito Santo, está te dizendo a seguinte coisa: eu posso mudar a história em que você está vivendo. Eu posso mudar essa situação em que você está vivendo. Pastor, mas não tem jeito para a minha vida. Os homens falaram que não tem jeito, mas Jesus está dizendo: tem oportunidade dada diante da mesa. Eu não vou te oferecer, porque Jesus não é produto para ficar oferecendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você quiser viver o sobrenatural de Deus, enxerta nele. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus, entra dentro dele. E quando eu entro dentro dele, a porta se abre e eu sou enxertado na videira.